Parei aqui, na continuidade. Maria Graça Carente, titular da Associação Regional, Escritório de Arquitetura de Campinas, Ângela Podolski, titular da APA, da Associação dos Amigos da APA de Campinas, Antônio Carlos Poltronieri, titular da Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Botânico de Souza, Valdemir Lúcio Rosa, suplente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Rafael Espanha Romeiro Helena, titular da Sociedade Civil dos Amigos de Santo Amaro, Carlos José Lemos, titular da Associação Independente dos Moradores e Amigos do Bairro Chagas, Gargantilhas, Sebastião Torres, titular de Sanasa, Marco Vicentini, titular da Associação dos Moradores e Amigos de Joaquim Egídio, AMAGE, José Aparecido de Lima, titular da Associação dos Amigos Unidos do Bairro Carlos Gomes e adjacências. Também estiveram presentes Marta Matozinho, suplente da Subprefeitura de Souzas e Sandra Marques, suplente da APA Viva. O presidente Jans Liveiro abre os trabalhos da mesa, lendo a decisão do juiz Mauro Fukumoto de recondução. Pela tabela da Sandra, acho que ficaram 2 entidades fora, não estavam presentes. Nessa reunião, pela tabelinha aqui, ó. Aquela tua, acho que faltou a do jornalista. Não dá, mas veio a Resgate Cambuí que ficou, sem falta e sem presença. Acrescentar quais, então, aqui? Está faltando Colina Atibaia, que eu regressei, inclusive fiz proposta. Não, então tem 2 que estão aqui, mas não estão ali, eu não lembro qual era. Colina do Atibaia, não, já não. Eu não estava e pedi a inclusão, não sei se eu estou contando. Colina do Atibaia, alguém ouviu mais? Sim, não, estou falando para a Ângela. Tá, eu lembro que eram 2, eu só não, agora não me recordo qual. Uma é Colina do Atibaia e... A R14 não saiu meu nome. Então era isso, e a R14. Aqui, ó, tem um xizinho aqui, tá vendo? Então vamos lá. Eu vou repetir, gente. O presidente Jans Legueira Rocha abre os trabalhos da mesa, lendo a decisão do juiz Mauro Fukumoto de recondução ao cargo do CONGEAPA, conselheira e secretária-geral Sandra Venâncio. Ele lê a decisão judicial e depois faz comentários dizendo que o juiz não observou o artigo 29 e que só se baseou no artigo 27, que, a seu ver, o juiz equivocou-se em sua interpretação e decisão. Em seguida, dá posse aos novos conselheiros do CONGEAPA. Associação Independente dos Moradores e Amigos do Bairro Chácara Gargantilha, titular Carlos José Lemos, primeiro suplente Ivair Gasperim, segundo suplente Aparecido Valdemir Sanches Castilho. Associação dos Moradores Unidos do Bairro Carlos Gomes e adjacências, titular José Aparecido de Lima, primeiro suplente Paulo Henrique Caetano de Souza, segundo suplente Maria Ananias Ferreira de Souza. Associação dos Moradores e Amigos de Joaquim Egídio, AMAGE, titular Marco Antônio Vicentini, primeiro suplente Cleusa Aparecida João, segundo suplente Dorcas de Oliveira Ribeiro. Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento, Sanasa, titular Sebastião Carlos Torres, primeiro suplente Camila Matana, segundo suplente Vitor Gardim Rodrigues. Em seguida, seguindo a pauta, são levadas em discussão as justificativas de ausência da conselheira Tereza do Resgate Cambuí, que justificou a ausência por estar fora da cidade. O conselheiro Miller se manifesta dizendo que é suplente do Resgate Cambuí e que foi encaminhado à Secretaria Executiva o pedido de alteração da suplência, mas de acordo com o presidente não há nada que conste a mudança. O conselheiro Jorge Alberto faz uma proposta que, caso não haja nenhuma petição informando a mudança do suplente, a Tereza fica, a conselheira Tereza fica com falta e com isso atende às diretrizes do regimento interno. O presidente leva em discussão se os conselheiros votam favorável à proposta. É levado em votação e aprovado pela maioria com 3 dos conselheiros. Rosângela Viladomil, Sandra Venâncio e Rafael Esparta. Espanha. A vice-presidente Rosana questiona o presidente sobre a situação da Denise Gaspar, da Vélez IBTA, que perdeu o mandato por faltas, ao que o presidente afirma que ela deverá ser comunicada em breve. O presidente dá seguimento à reunião, declarando que não há informes da presidência e abre os trabalhos para a explanação da Câmara Técnica de Estudo do Regimento Interno.
O conselheiro Jorge Alberto começa dizendo que foram feitas algumas reuniões de estudo e que o grupo está preparando uma minuta para apresentação ao pleno e que a ideia é juntar 2 decretos existentes e formar um novo regimento, de acordo com as novas legislações federais vigentes, adequando práticas no regimento interno de combate à corrupção, conflitos de interesse e agentes públicos dentro do Conselho. Segundo ele, a proposta vai depender do prefeito e a mudança no regimento abrange, inclusive, o agente público, conforme determina a lei SMUC. Jorge Alberto faz um convite a todos os conselheiros para participarem das reuniões que acontecem na quarta-feira, a partir das 19 horas, na sede do CONGEAPA. A secretária do CONGEAPA questiona o conselheiro Jorge se há nesta Câmara Técnica conselheiros com conhecimento jurídico para se propor mudança no regimento interno, ao que ele responde que a proposta inicial é fazer uma minuta com proposta de mudança e depois dar o contexto legal às mudanças. Novamente, a secretária Sandra Venâncio questiona se o trabalho está sendo acompanhado pelo jurídico da Prefeitura e se há necessidade de passar pela aprovação da Câmara dos Vereadores, já que a mudança do regimento interno deve ser feita através de um decreto do Executivo. Jorge Alberto responde que o grupo inicialmente não quer influências das normas jurídicas. A ideia é sentir os problemas do Conselho. Jorge Alberto responde que o grupo inicialmente não quer influências das normas jurídicas. A ideia é, deixa eu só terminar a frase aqui. A ideia é sentir o parágrafo. A ideia é sentir os problemas do Conselho e depois entrar com uma adequação jurídica, respeitando as normas de conduta, sem infringir a lei de conflito de interesse e corrupção e improbidade administrativa. Eu lembro dessa sua fala. O secretário do Desenvolvimento Sustentável Verde coloca à disposição o Departamento Jurídico da Prefeitura para acompanhar os trabalhos da Câmara Técnica e afirma que o prefeito e a Secretaria do Verde vão acatar o que vier do Conselho. E para finalizar, a secretária do CONGEAPA reforça a importância da audiência pública para a discussão da sociedade civil nas mudanças regimentais deste Conselho. O presidente pede o parecer da Câmara Técnica de Trabalho do Plano de Manejo e a relatora Ângela faz a apresentação informando que o grupo do termo de referência teve 4 reuniões e que a base do termo de referência já foi feito. O termo de referência também vai servir como anexo ao contrato da Petrobras, cuja licitação definirá a empresa que fará o plano de manejo. Ângela diz que neste momento traz a questão ao pleno, pois na outra gestão foi aprovado o plano de trabalho. Tínhamos vários projetos, entre eles o projeto piloto de resíduos sólidos, a questão do lixo na região e o projeto de sinalização. Foi conversado com a Petrobras e os recursos seriam divididos totalmente entre os 2 projetos. No projeto inicial a verba do plano de manejo, 207 mil, seria dividida entre a Mata Ribeirão Cachoeira e o plano de manejo. E existia uma verba de 30 mil para os resíduos sólidos e 63 mil para a sinalização. A proposta do CONGEAPA é que o recurso de 300 mil seja integralizado para o termo de referência. A secretária Sandra diz que tem uma informação de que a verba da Petrobras é para a remoção das pedras do gasoduto e não para o plano de manejo. A relatora Ângela responde dizendo que esta questão é outro processo. O secretário da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, pede a palavra para esclarecer que a Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável recebeu o comunicado da decisão judicial da recondução ao cargo da secretária do CONGEAPA, Sandra Venâncio, e que foi imediatamente publicado na portaria para posse em reunião ordinária. Todo o processo foi feito em 48 horas, desde a chegada da decisão do juiz na Prefeitura Municipal de Campinas. O secretário quer deixar claro que a conselheira Sandra falou em verdades na imprensa, dizendo que seu afastamento deste conselho foi conduzido pela pessoa do secretário. Ele quer esclarecer que agiu dentro dos termos representativos e pede que conste em ata o seu repúdio, afirmando que a decisão foi dos conselheiros e que o secretário não participou desta decisão.
inclusive se absteve do voto. Segundo ele, a senhora Sandra Venâncio, de má índole, vem agindo de má fé, utilizando o seu jornal para publicar inverdades. Rogério Menezes concluiu dizendo que as providências já estão sendo tomadas e que a senhora Sandra irá responder civil e criminalmente pelas suas declarações. A vice-presidente Rosana Venâncio está dizendo que não é o que consta em ata da reunião ordinária do dia 26/3/2013. Destaque, presidente. Pois não. Vou repetir o que eu falei naquele dia sentado ali onde o senhor está sentado. Falei que, ao contrário, que de pronto decisão judicial se cumpre. Nós fomos notificados apenas por ser Secretaria Executiva do Conselho. Nós providenciamos de imediato a revogação da portaria da secretária Ângela Podolski e a publicação da portaria da secretária Sandra Venâncio para que ela tivesse condições de assumir na próxima reunião ordinária. Disse que registrava e pedia que fosse registrada a ata, que ao contrário do que a senhora Sandra Venâncio difunde na mídia, inclusive utilizando o seu próprio jornal local, ela não foi destituída por decisão deste secretário. Inclusive, quando o assunto foi colocado em pauta, se colocou se deveria incluir na ordem do dia ou não, este secretário se absteve. Portanto, eu não votei nem favorável à inclusão do assunto na ordem do dia. Portanto, que o que ela estava publicando era de verdade. Não fiz menção a questões de caráter, nem questões de dolo, nem outras questões que da cabeça da própria, na hora de redigir a ata, ela incluiu na ata, eu peço que suprima, porque eu não vou aqui julgar qual é o motivo que faz a secretária publicar inverdades nos jornais, dar entrevistas repetindo a mentira para ver se ela tem a verdade. Essas questões eu não me cabe julgar, a gente vai discutir em juízo. Realmente eu falei que nós vamos discutir o assunto em juízo. Cabe ser realmente uma ação civil e criminal por calúnia, difamação, todas as previsões do Código Penal brasileiro. Mas não fiz nenhuma referência a questões de caráter ou questão de dolo, essas questões aí que ela atribuiu na tentativa de que isso seja colocado na minha boca. Então, por favor, suprima essa manifestação e deixe apenas o esclarecimento de que ela mente no jornal local, eu tenho gravado mente isso, na imprensa. Se o senhor quiser levar, eu tenho gravado. Não fiz referência a má fé ou disso. É fácil, põe no YouTube, me dá que eu ponho. Então, Me dá, põe no YouTube, pronto, aí tira a dúvida. Viu? A questão é o seguinte, a senhora Sandra Venâncio. Eu também, assim, estou um Senhora pouco Sandra, cansada dessa história, sabia? Então, Eu mas acho Mas eu acho que não dá pra ficar discutindo isso assim, sabe? Mesmo porque aquele dia na Câmara o senhor também falou um troço que não era verdade, minha. Então isso aí é muito relativo. Ué, o senhor falou que eu fui lá falar com o Lindenberg e eu não fui. A senhora foi lá. Não fui. Não fui. A senhora vai lá frequentemente. Eu vou, mas eu não falei com o Lindenberg, ninguém me chamou. O senhor tem uma coisa oficial? Então vamos lá. Então deixa eu aqui. Esse é outro assunto. Não, mas eu... Quer fazer teatro. Para encerrar o assunto, nós estamos tentando aprovar. Eu estou dizendo que o que eu disse, repito, todo mundo, quando escrevem a arte, e ela que está escrevendo a arte, todo mundo tem direito a fazer correções na sua fala. Sim. Eu estou fazendo essa correção. Estou fazendo essa correção dizendo que eu afirmei sim, eu estou afirmando que o que ela publicou no jornal dela é mentiroso, é mentira, é mesmo. E que a senhora não foi destituída por esse secretário. Vamos seguir. Respeitem a fala. Registra a ata. Já registrei, está tudo Registrem a ata, fala do secretário. Aliás, registre nessa ata, que esta ata que foi redigida hoje, de baixíssima qualidade.
uma ata que tem uma série de dificuldades de questionamento. Então pode registrar na ata que eu coloquei que essa ata, na minha opinião, tenho direito a ter opinião como conselheiro, é de baixíssima qualidade. A senhora precisa realmente, como secretária, na nossa opinião, procurar reproduzir o que as pessoas falam no pleno, para que fique nos anais da história do conselho. Os anais da história do conselho são ótimos. Está tudo gravado. São ótimos os anais. Eu estou pedindo que a senhora se atenha ao que é falado. Tá, eu acho que já mata, né? Em 2005, o anais se elege sozinho. Vamos lá, gente, vamos terminar. Tá na ata? Até 9 horas já são 8h30. Falo mentira? Vamos lá. Falo Ainda mentira? tem a status. Eu mando para todo mundo. Ó, Já mandei. Vamos continuar aqui. O novo conselheiro da Associação dos Moradores Unidos do bairro Carlos Gomes e adjacências, que se registra pelo que foi falado pela justificação do secretário, tudo. José Aparecido de Lima se manifesta dizendo que acompanha o trabalho e também as brigas internas do Conselho há muito tempo. Diz que as perseguições não contribuem para o Conselho e acha que é um tempo perdido com discussões, ataques e defesas. Ele afirma ainda que pessoalmente fica chateado, pois não vai levar o Congeapa a lugar nenhum. E com isso, o bairro do Gargantilha está sendo prejudicado. E para finalizar, ele diz que precisa se levar a sério, a coisa mais a sério, e se chegar num resultado bom para todo mundo. A conselheira Graça diz que o Congeapa está fazendo um grande trabalho e a ausência de brigas é consequência deste trabalho. O presidente reconduz as discussões e leva em votação a aprovação das atas do dia 18 e 25 de junho e 30 de junho. Levado em discussões, as atas são aprovadas pelo Pleno com 2 abstenções do conselheiro Sebastião Torres e Sandra Venâncio. Seguindo a pauta, o presidente leva em discussão o licenciamento ambiental da Avenida Mackenzie e pede a exposição pelos engenheiros técnicos da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável. Segundo os engenheiros ambientais, Fernando e Vitor, as obras de infraestrutura já foram apresentadas ao Pleno em 2010 e que o processo de licenciamento tem o parecer da CETESB. Ou seja, são os dois ambientais, Como? engenheiro civil e engenheiro ambiental. Deixa eu ver. Também não. É o Fernando e o Vitor, tem o nome É, deles? tem. Então, é O Fernando é ambiental. ambiental. O Vitor é Vitor engenheiro civil. civil. As obras de infraestrutura já foram apresentadas ao Pleno em 2010, que o processo de licenciamento tem o parecer da CETESB. O Ministério Público pediu uma alteração no projeto e, com isso, os 2 projetos foram incorporados em um único projeto, só faltando a inclusão do condomínio 3 Pontes do Atibaia. Ângela questiona se há 2 EIA-RIMA diferentes, uma para a Avenida Mackenzie e outro para o loteamento 3 Pontes do Atibaia. Seba diz que tinha pontos que formavam as estradas vicinais e o Ministério Público pediu que se fizesse em separado. Em 2006, o projeto foi aprovado. O primeiro projeto foi debatido em março de 2010 e que a empresa que fez o licenciamento ambiental na época foi a Comur. Ângela informa que esteve com a bióloga Márcia Rodrigues da ICMBio e que ela desconhece os corredores da fauna do projeto original, portanto, acha prudente pedir uma nova apresentação do EIA-RIMA ao Congeapa. O engenheiro diz que não se pode obrigar a empresa a apresentar novamente o projeto, pois o parecer já foi aprovado. Os conselheiros querem saber por que estão comunicando somente agora. O engenheiro responde que houve a mudança do projeto a pedido do Ministério Público, mas que as mudanças não são significativas, não mudando nada do projeto original. De acordo com ela, deve-se solicitar uma apresentação das modificações que houve no EIA-RIMA. Por fim, a sugestão é que se faça um evento aberto à comunidade para apresentação, pois o projeto já passou pelo Congeapa em março de 2012 e as pessoas querem saber como ficará o local de acesso. O presidente leva em discussão a aprovação do Pleno se o projeto da Mackenzie deve ser levado para um evento aberto ao público. A maioria vota pelo evento, que será marcado na próxima quarta-feira, em setembro. Tinha que botar a data aqui? Quando foi? Porque não tinha definição. Tá no YouTube, quem quiser não tinha assistir. definição, 11 e 18, só depois definiu. Só depois, né? Nessa época. Então tem que corrigir Definição. a data correta. Em seguida, o presidente leva em votação a aprovação das atas, que foram aprovadas pela maioria com 2 abstenções, Sandra Venâncio e José Aparecido de Lima.
O senhor Rogério Menezes informa aos conselheiros que a Secretaria do Governo de Desenvolvimento Sustentável está disponibilizando uma verba no valor de 30 mil para a reforma da sede do CONGEAPA e outros 30 mil para o apoio ao Conselho. Ele pede voluntários para acompanhar os trabalhos de reforma. Como tudo que eu falei naquela reunião, mais uma vez, completamente equivocado a manifestação. O que eu disse é que no plano de trabalho do PROAN foi aprovado um recurso de 30 mil reais para a reforma, 30 mil reais para atividades do Conselho. E que a gente aguarda a manifestação. Como todos os outros conselheiros fizeram. Estamos fazendo. Então, você deveria ter feito por e-mail, como todos os outros fizeram, e aí já teria sido corrigido. Se a leitura é colocada, senhora secretária, é porque cada conselheiro pode questionar. Nas outras atas das anteriores, se a gente faz a leitura não foram para que lidas, inclusive aprovamos 3 atas na outra reunião ordinária. Para que tenha os destaques. 3 Façam as atas. correções. Estou dizendo que, mais uma vez, como tudo que a senhora escreveu sobre as minhas falas. Olha, escuta aqui, ó, eu não sou uma Está pessoa que me candidato, passo de cidade em cidade, candidatando a prefeito, a deputado, a vereador, não sei o quê, e depois negociando esse mandato. Por favor. O que tem a ver isso com... Eu não estou entendendo. O presidente solicita que os conselheiros se manifestem